Que você esteja bem, que você esteja em paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Leremos o verso 27. João, capítulo 14, onde leremos o verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui o Senhor Jesus fazendo mais uma de suas maravilhosas promessas. Entre tantas promessas que o Senhor Jesus nos fez e que efetivamente Ele cumpre e tem cumprido e cumpriu na vida de tantas pessoas, tem essa importante promessa sobre a paz. Muitas pessoas não entendem a grande importância que existe na vida do ser humano de ter paz, de viver em paz. Como a paz, ela é necessária para a vida humana. Uma das principais necessidades do ser humano é a paz. E nós podemos olhar a paz por dois aspectos, o externo e o interno. O aspecto externo é a ausência de guerras, ausência de conflitos, ausência de barulhos, ausência de confusão. Isso tudo pode gerar uma certa paz ali, uma paz externa. É bom obter essa paz, é bom que haja ausência de guerra, ausência de conflito. Muitas pessoas também não gostam de barulho, né? E ausência de confusão, sem dúvida, ela produz paz, uma paz externa, né? Mas nem sempre é possível as pessoas desfrutarem dessa paz. Nem sempre existe ausência de guerra, nem sempre existe ausência de conflitos, nem sempre estamos usufruindo de silêncio, nem sempre as coisas estão tranquilas, sem que haja algum tipo de confusão ou problemas. Nem sempre é possível usufruir dessa paz externa. Mas existe também a paz interna, o que conhecemos como paz interior ou paz de espírito. E é sobre esta paz que eu quero pensar com você. O que ela é e como que nós podemos usufruir dessa paz interior, dessa paz de espírito. A primeira coisa que eu vejo aqui, neste versículo que lemos, dessa promessa do Senhor Jesus sobre paz, é que o Senhor Jesus diz assim que Ele vai nos deixar esta paz. E Ele diz ainda que Ele nos dá essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, quando Jesus fala vos dou, eu te dou, nós podemos perceber que a paz, então, essa paz interior, essa paz de espírito, é um presente de Cristo. É uma doação, é uma dádiva. E isso é algo que eu não posso alcançar por mim mesmo. Se ela é algo que eu ganho, se ela é um presente só é possível alguém que tem dar para alguém, para outra pessoa. No caso desta paz, é quem tem dar para quem não tem. E este é um dom é uma doação, é uma dádiva.
Então, se é um presente, se a paz é um presente, é algo que eu não consigo adquiri-la por mim mesmo, né? Ela não é algo que eu possa conquistá-la pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha por algum tipo de merecimento que seja. Ela é um presente. Se ela é um presente, ela é algo que eu não preciso comprar. É algo que não se compra. Essa paz é algo que se ganha. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, deixa eu achar aqui, irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 2, no verso 14, Paulo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Né? Verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então eu começo a entender que tem dois tipos de paz. Uma paz que eu posso usufruir por circunstâncias da vida, em momentos da vida onde exista tranquilidade, a paz externa, que pode produzir paz em mim. Circunstâncias externas que podem produzir paz em mim. Ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de barulho, ausência de confusão, ausência de problemas. Se eu tiver num momento propício onde todos estes elementos estejam juntos ao mesmo tempo, a ausência de todos eles, então eu posso usufruir aí de alguma paz. Mas nem sempre é possível, quase nunca é possível. A outra paz, que é a paz que estamos analisando aqui nessa pequena mensagem, a paz interior, nós começamos a entender então que ela é um presente que Cristo nos dá de presente, como uma dádiva, um dom, uma doação. Algo que eu não posso comprar, algo que eu não posso adquirir pelo meu próprio esforço, pela minha própria iniciativa, pelas minhas ações, pelo merecimento das coisas que eu faço. Algo que por mim mesmo eu não tenho como alcançar. Eu dependo só de fatores externos, ausência de guerras e conflitos, etc., como já falamos. Mas essa paz interior, eu não tenho mecanismos, eu não tenho ferramentas para alcançá-la de forma que ela seja constante em minha vida. Então eu vejo aqui que ela é um presente e que, na verdade, ela foi comprada para nós pelo sangue de Cristo. Está aqui no verso 13 de Efésios 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então olha só que interessante, aquele sacrifício de Cristo na cruz, aquele sangue derramado, aquela exigência da lei que foi satisfeita, porque a lei exigia que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão de pecados, remissão de pecados. Esta ação de Cristo na cruz, ela conquistou para mim a paz interior,
Por isso Cristo diz: eu vou deixar para vocês a paz. Uma paz que eu te dou, que eu vou dar para vocês, não como o mundo a dar. Ausência de guerra, ausência de conflito, a paz que depende de todos esses fatores externos para produzir algum efeito aí de paz. Não, eu não vou dar como o mundo, né? Mas eu vou te dar a minha paz. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração, deixa comigo. E ele falou isto, e depois disto, ele cumpriu o sacrifício na cruz, onde seu sangue nos aproximou de Deus. E esta aproximação nesse sacrifício da cruz, Cristo conseguiu para nós a propiciação, ou seja, tornou Deus propício a nós, apaziguando a ira de Deus sobre o nosso próprio pecado, ou o nosso próprio ser pecaminoso. Então essa paz interior, ela é fruto de uma ação, mas não ação nossa, uma ação de Cristo, que derramou seu sangue, e este sangue que ele derramou para nós que estávamos longe, esse sangue nos aproxima então de Deus, e o seu reino de paz inunda a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Então, para que eu tenha paz, para que eu experimente a paz, para que eu usufrua de paz, eu não dependo mais de circunstâncias externas. Eu não dependo mais se tem guerra, se não tem, se existe conflito, se não tem, se tem barulho, se não tem. Essa paz, ela está interiorizada em mim, em Cristo. O próprio Cristo. Então, fator nenhum externo me demove desta paz. Nenhum fator externo pode roubar a minha paz. Porque ela foi adquirida pelo sangue de Cristo, que fez a propiciação, apaziguando a ira de Deus comigo. Então eu sou um ser que tenho paz. Assim é o cristão. Todo aquele que se submeteu a Cristo, todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz, todo aquele que é reverente, que é penitente, que reconhece que é pecador, que estava longe, mas Cristo nos aproximou de Deus através do seu sangue derramado, do seu sacrifício na cruz. Todo este, então, vive, usufrui desta paz interior. Jesus é a nossa paz. Então foi Ele que nos comprou e não nós que o compramos. Então essa paz eu não tenho como alcançar por mim mesmo. Mas Jesus fez isso por mim. Apaziguou a ira de Deus que estava contra a minha vida. Pelo simples fato de eu ser pecador, porque o meu pecado faz separação entre eu e Deus. Todo pecado é ofensivo contra Deus, e todo pecado será castigado. Porque o pecado é o resultado do mal. Do mal. E o mal é o oposto a Deus. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Deus é um ser benigno. E o pecado é uma ofensa, é uma contradição a Deus. O pecado é a transgressão da lei. E como transgressor da lei, o pecador tem que ser punido. E Cristo foi punido pela sua igreja, para que aqueles que têm reverência a Ele, que se submetem a Ele, aqueles que não o rejeitam, aqueles que não são indiferentes a Ele, e esses obtêm paz. E eu quero testemunhar, talvez você que esteja me vendo neste vídeo, talvez você ainda não tenha tido a experiência de se submeter a Cristo, se submeter ao seu sacrifício.
Eu quero testemunhar para você que o cristão, ele tem paz interior. Muitas vezes o cristão, ele está em situações adversas, ele mora em países onde existem guerras civis, guerras não sei o que, outro tipo de guerra aí, às vezes ele está em zona de conflito, muitas vezes ao longo da história a igreja foi perseguida, né? Perseguida de forma brutal, muitas vezes, como tem acontecido hoje no mundo, né? Em mais de 60 países a igreja está sendo perseguida severamente. E o que nós vemos é uma violência contra aqueles cristãos que eles exigem que neguem a Cristo, e cristãos que morrem cantando, que não negam a Cristo. A expressão facial deles é de paz. É algo realmente que emociona, e algo que nos faz pensar, e algo que realmente testemunha a paz de Cristo no mundo. Esses cristãos são mártires para que o mundo veja que eles estão em paz mesmo em momentos de morte. Eles dão a vida para mostrar que as promessas de Cristo são verdadeiras. Enfim, ela não é conquistada, essa paz interior, porque ela nos foi dada pela misericórdia do Pai. A misericórdia do Rei do Universo, que é Cristo, que é o príncipe da paz, conforme vemos lá em Isaías capítulo 9, verso 6. Ele pode nos dar essa paz interior porque ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz significa o governante da paz, aquele que governa a paz. E ele dá essa paz a quem ele quiser, porque a paz é dele. Ele é o governante. É ele que governa essa paz interior que não tem entendimento. Então essa paz que o príncipe da paz, o governante da paz, nos dá como um presente, nos dá de graça, nos dá como um dom, como uma dádiva, uma doação. Ele pode fazer isso porque ele é o príncipe da paz. A paz pertence a ele e é ele que governa a paz. E a palavra de Deus nos assegura que ela vem da misericórdia de Deus. E Deus, por sua vez, pela sua soberania absoluta, dá essa paz a quem ele quer. Se nós olharmos aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que mostra com muita sabedoria e com muita clareza a soberania absoluta de Deus, que os homens tentam tanto negar essa soberania de Deus, mas que Deus exerce, sem dúvida. A própria experiência humana mostra que Deus exerce juízo e soberania no mundo, mesmo que alguns não creiam, né? Ela é visível. E nas Escrituras ela é relatada. Aqui a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, está falando sobre essa misericórdia de Deus. E que Deus trata com misericórdia quem ele deseja, quem ele quer. Está aqui no capítulo 9, leremos a partir do verso 15. Pois ele... Vamos ler o 14, né, para ficar um pouco mais completo aqui. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz.
Que maravilha! Que coisa ser glorificada a soberania de Deus. Um dos capítulos mais belos, que nos mostra que nós não estamos à deriva nesse curso do mundo, mas que existe um Deus soberano, onisciente, que tem um conhecimento de todas as coisas e que conhece o profundo da intimidade humana, a profundidade da intenção, do pensamento, do ser, cada um, individual. Deus conhece a cada um e sabe exatamente quem é quem e como nós somos, e sabe até o que nos tornaremos. Este Deus maravilhoso, que não deixa o mundo à deriva, mas que tem um conhecimento profundo de cada ser humano e que tem o poder das decisões, é o Deus que sabe para quem vai exercer misericórdia e para quem não vai. É o Deus que nos diz claramente que isto não é uma injustiça, mas ao contrário, é o conhecimento imenso de Deus, a manifestação do seu poder, que nos traz segurança de confiarmos nele, confiarmos no ser que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas e que conduz a história. Porque terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Se um homem fizesse isso, ele poderia cometer algum tipo de injustiça. Porque o homem não conhece uma outra pessoa profundamente, a raiz da intenção daquela pessoa, o caráter, a índole, como é aquela pessoa, o que ela é, que de fato ela é aquela pessoa. O outro homem não sabe nada. Mas o Deus Criador, onisciente, que conhece todas as coisas, ele tem mais do que direito de dizer isto. Ele tem a condição de dizer isso com justiça. Ele tem a condição, ele está em posição de fazer isso com justiça, sem erro. Porque ele é perfeito e é onisciente e conhece todas as coisas. E ele é amor. E tudo que ele faz, mesmo que entristeça alguém por algum tempo, ele faz para um fim proveitoso. Ou nós confiamos num Deus extremamente soberano, que sabe todas as coisas e que conduz todas as coisas, ou nós não confiamos no Deus da Bíblia, no Deus que nos é revelado na Bíblia. Ou a pessoa crê no Deus da Bíblia, ou ela não crê em Deus, mesmo que ela creia num Deus imaginário. Mas se ela não crê no Deus da Bíblia, ela simplesmente não crê em Deus. Não no Deus vivo, não no Deus verdadeiro. E aqui então nós vemos que Deus disse a Moisés, segundo o apóstolo Paulo fala aqui a carta aos Romanos: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, padecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então nós vemos aqui que a paz interior, ela não é algo que nós vamos conquistar, não é algo que nós vamos comprar, não é algo que vamos adquiri-la pelo nosso esforço humano, por autoflagelo, por nenhum tipo de outra situação aí, de pagar algum tipo de penitência ou coisa que o valha. Nós não vamos receber a paz deste jeito. Nós vamos recebê-la como um presente daquele que governa a paz, daquele que é o príncipe da paz e que conquistou a paz por nós na cruz, pela propiciação. Aquele que nos aproximou de Deus, sendo Ele mesmo a nossa paz. Ele que diz, nos dá um presente voluntário, gracioso, não porque merecemos, mas porque Ele quis fazer isso.
Aprove a ele fazer isso. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque aquele que governa o universo, aprove a ele ter misericórdia de nós, nos apaziguar e nos apaziguar com relação à ira de Deus e nos dá a paz interior. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, voltando lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, nós vemos aqui no verso 21, esta declaração: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, aquele que é alcançado, aquele que deseja experimentar esta paz que ele não pode conquistar por si mesmo, procure conhecer os mandamentos de Deus e procure guardar os mandamentos de Cristo. Procure conhecer, procure guardar. Você não tem o direito de passar por esta vida e se privar de conhecer o Evangelho. Você não tem o direito de fazer isso com você mesmo. Mesmo se depois disso você deliberadamente rejeitar a Cristo e rejeitar o Evangelho. Mas você não tem o direito de passar por essa vida sem conhecer os mandamentos de Cristo, sem fazer prova se esses mandamentos eles realmente se cumprem ou não na sua vida. Você não tem o direito de dizer que isto não existe, que isto é só uma religião, que isso é só pensamento de alguém, se você não experimentar primeiro. Você não tem o direito de fazer isso, não comigo. Você não tem o direito de fazer isso com você mesmo. Porque se tudo isso daqui for verdade, um dia você será julgado por Deus. E a constituição que será usado para determinar o teu futuro é a própria palavra de Cristo, como vemos aqui em João, capítulo 12, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Então você não tem o direito de passar por este mundo se proibindo de conhecer a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, que é doce, seus mandamentos não são penosos e reverte para nós uma paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo que nos guarda mente e coração e que não depende de circunstâncias externas, ausência de guerras ou conflitos ou problemas ou barulho, seja lá o que for, mas que é um elemento interno, porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele, que é o príncipe da paz, que é o governante da paz. Muitas pessoas passaram por este mundo e experimentaram esta paz e viram que ela é verdadeira. Muitos rejeitaram. Agora, ninguém tem o direito de se privar de conhecer se é verdade mesmo isso ou não, porque é fato que a nossa vida aqui é passageira. E daqui não vamos levar nada. E se existe uma outra vida depois desta, qual vida será? Será que o Evangelho é falso? Será que o Evangelho não é? A única forma que eu tenho de saber isso é conhecendo esta palavra e fazendo prova de Deus para ver se Ele cumpre de fato suas palavras. Salmo 37 diz: fazei prova de mim, vede que o Senhor é bom, e fazei prova de mim. Claro que é uma prova sem deboche. Ah, se Deus existe mesmo que eu ganhei na loteria. Não, sem querer manipular Deus, mas da forma mais simples que você encontrar na sua vida. Da forma mais simples, mais íntima. Na sua oração íntima, que ninguém saiba que você está fazendo isso. Que você entre lá no seu quarto e o Deus que te vê em secreto vai ver o que você está fazendo.
e você ora para ele e peça uma prova com toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Então não faça a prova com soberba, porque Deus resiste ao soberbo. Mas faça a prova com toda humildade. Senhor, talvez o meu futuro dependa deste evangelho. Certa vez eu vi um pastor falando isto, e eu quero saber se isso é verdade ou não. Me prova, eu quero fazer prova do Senhor com todo respeito e reverência, porque eu sei que o Senhor resiste ao soberbo, e eu quero fazer isso com todo respeito e reverência. E faça isso. Porque se este evangelho que eu prego e vivo, se ele for verdadeiro, e você rejeitá-lo, você perderá tudo. Então essa paz interior é o próprio Cristo em nós. E o verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então diz aqui no verso 21, se você quer fazer esta prova, faça na sua intimidade. Você não precisa levantar a mão, apesar que aqui é um vídeo, né? Mas mesmo que estivéssemos numa igreja, não ia precisar levantar a mão, virar a frente, não ia precisar fazer nada. Você vai fazer na sua intimidade, mas tem que ser de forma real, concreta e sem soberba, de forma humilde. Porque como eu já disse, vou repetir, Deus resiste ao soberbo. Se alguém quiser fazer uma prova de Deus com soberba, Deus não vai se manifestar. E você pede uma prova na sua intimidade se esse evangelho é verdadeiro ou não. Para finalizar, irmãos, esta passagem nós vimos aqui que essa paz interna é o próprio Cristo que nos dá. Ele nos dá: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós vimos lá em Efésios capítulo 2 que ele nos aproximou de Deus pelo sangue na cruz, sendo ele mesmo a nossa paz. Apaziguou a ira de Deus contra nós, pecadores. Ela não é conquistada porque ela foi dada por misericórdia. E ele tem misericórdia de quem ele quer. Então, não depende de quem corre, não é pelo esforço humano, mas de quem Deus se aprover da misericórdia. E nós vimos que aqueles que observam seus mandamentos e que o guardam, são esses que de fato amam a Deus. E é nesses que Deus vem fazer morada. É esse que receberá esta paz interior, como também, claro, a salvação eterna. Finalmente, irmãos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero terminar contando uma ilustração. Certo rei, ele pediu aos 2 melhores artistas plásticos do seu reino que cada um fizesse um quadro. E o tema do quadro fosse a paz interior. O quadro que melhor relatasse a paz receberia um prêmio extra ali do rei. E então aqueles 2 pintores saíram e os 2 artistas saíram e foram fazer seus quadros. No tempo determinado, veio um e apresentou seu quadro. Seu quadro era um lago sereno, uma imagem linda. Na água refletia montanhas, um céu azul, nuvens brancas, alguns pássaros voando tranquilamente e um barquinho navegando ali sem vento nenhum. E todos diziam: nossa, esse quadro realmente ele retrata uma paz muito grande. Chegou o segundo artista e apresentou também o seu quadro. Neste outro quadro, também era um lago, mas era o contrário do primeiro. Haviam ali montanhas também perto do lago, só que as montanhas tinham animais ferozes com as garras para fora, o céu estava escuro, haviam relâmpagos, uma tempestade tremenda. E o rei observou que neste segundo quadro havia no meio da fenda das rochas um ninho de passarinho com a mamãe protegendo ali seus filhotes. E o rei, para espanto de todos, escolheu o segundo quadro. Quando questionado por que ele escolheu o segundo quadro, o rei explicou: ter paz, eu vou copiar aqui, ter paz não significa estar num lugar onde não haja tempestades ou problemas. Paz é estar no meio de tudo isto e manter a calma de quem sabe que prioriza e se dedica ao que realmente tem valor. Assim é o que ama a Deus
e guarda os seus mandamentos. Que Deus abençoe muito sua vida, que você possa refletir nesta mensagem e que você possa fazer uma prova com Deus, sincera, humilde, sem soberba, perguntando a Ele: Senhor, é este caminho que devo seguir? É este evangelho que vai me proporcionar paz interior e a vida eterna contigo, num reino de paz? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida.